Durante bilhões de anos, o Sol tem sido intocável, um motor de plasma perfeito, e luz e governando o sistema solar com autoridade absoluta. Seu vento, uma tempestade de partículas carregadas, sempre fluiu para fora em todas as direções, moldando planetas, esculpindo campos magnéticos e definindo os próprios limites do nosso mundo. Nada jamais o dobrou, nada o dobrou. Nunca usaram até agora, em dados iniciais de a sonda solar Parker da NASA e a orbitador solar europeu, cientistas, notou algo que desafiava a lógica, uma distorção nas profundezas do vento solar. Os fluxos de plasma que deveriam ter fluíam em linha reta, estavam fazendo curvas, curvando-se, como se guiada por uma força invisível. Bom, a perturbação não foi aleatória. Tinha simetria, ritmo, ordem e no... O centro de tudo era o Atlas de 3 olhos, um pequeno visitante gelado das profundezas de espaço interestelar. Inicialmente, os astrônomos pensaram que era apenas mais um caso, cometa inofensivo passando por aqui. O Muama ou Borisov antes disso. Mas isto, uma era diferente. Não refletia nada. A luz do Sol era como um objeto normal, era modulando, alterando seu brilho, em intervalos precisos, como se estivesse respondendo a uma frequência oculta. Quando o telescópio espacial James Webb, apontando para ele, os dados retornaram, com algo que ninguém conseguia explicar. O Atlas de 3E não estava apenas interagindo com a luz do Sol, estava conversando com ele. O vento solar se curvou ao redor dele, o plasma curvado como se obedecesse à sua presença, e o próprio Sol pareceu reagir pulsando, em sincronia com este misterioso corpo interestelar. Alguns físicos chamaram isso de anomalia, outros sussurraram sobre algo muito mais aterrador, uma tecnologia capaz de controlar uma estrela. Porque se 3 Atlas realmente consegue dobrar o vento solar, então alguém ou algo lá fora entende a linguagem do Sol melhor do que nunca. Vontade. E a pergunta que me assombra, todo cientista hoje em dia é isso. Atlas 3 é um fenômeno natural que nós ainda não consigo explicar? Ou o eco de uma inteligência que está reescrevendo as leis da física bem diante dos nossos olhos? Antes, vamos começar, não se esqueça de se inscrever porque o que você está prestes a ouvir pode mudar. Da maneira como entendemos não apenas o Sol, mas o universo inteiro. Tudo começou com uma ondulação, não na luz, mas em plasma. Parker Solar da NASA, sonda a espaçonave mais ousada de todos os tempos, enviado em direção ao Sol, estava no interior do limite flamejante da coroa quando os sensores captaram algo que ninguém era esperado. O fluxo de dados parecia incorreto. O vento solar, essa constante efusão de partículas carregadas que supostamente fluir de maneira uniforme e previsível a partir do... O Sol não estava se comportando como deveria. Em vez de irradiar para fora em perfeição, simetria, o vento estava distorcido, curvando-se como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Inicialmente, a equipe pensou, foi um erro de calibração, alguma interferência elétrica ou ruído de fundo, ruído nos instrumentos. Mas quando o orbitador solar da Agência Espacial Europeia relataram exatamente a mesma distorção de uma posição completamente diferente no espaço, a possibilidade de erro desapareceu. 2. Espaçonaves separadas por milhões de quilômetros registraram o mesmo padrão impossível. Algo estava torcendo o próprio vento solar, como os dados chegavam em grande quantidade, segundo analistas da NASA e da ESA. Encaravam os modelos incrédulos. O plasma não era caótico, era organizado, curvando-se ao longo de um eixo limpo e simétrico. Esse tipo de precisão não ocorre, naturalmente, na dinâmica solar. E como a equipe cruzou informações sobre a localização de a anomalia, a verdade emergiu. A perturbação estava centrada em um único objeto em movimento. Atlas 3, visitante interestelar acaba de entrar no sistema solar interno. A descoberta enviou ondas de choque através do científico. Comunidade. Pela primeira vez, o Sol, aquela constante eterna da física, parecia estar respondendo a algo externo. O vento ao redor, um rio de energia subatômica. Partículas viajando a quase 400 km por segundo. Estava se curvando, formando arcos graciosos como se moldado por uma força gravitacional oculta ou mão eletromagnética. A história registrada jamais fez isso. Não. Cometa, nenhum asteroide, nenhum planeta. Quando os dados foram plotados e os resultados foram até mesmo estranho. A curvatura do Sol. O vento não era aleatório nem turbulento. Seguia um padrão, um controlado. A deflexão alinhou-se precisamente com a trajetória do Atlas de 3 olhos, seja o que for. Este objeto não estava apenas passando através do espaço. Estava interagindo com físicos solares, realizaram simulações. Após simulação tentando replicar o que Parker e o orbitador tinham visto, mas nada servia. O Sol, em toda a sua fúria, estava sendo sutilmente influenciado por algo menor que a Lua, um fragmento de outro sistema estelar, um visitante A escuridão interestelar estava remodelando o fluxo de plasma solar
dobrando o sopro de o próprio Sol. Aquele momento marcou o início do mistério. O primeiro, evidências inegáveis de que algo alienígena para o nosso sistema era tocar o âmago de isso. E enquanto a maioria dos cientistas tentava explique como um novo tipo de plasma, interação, um pequeno grupo começou a sussurrar outra possibilidade, aquela. 3 Atlas não estava apenas dobrando o vento solar por acidente, estava fazendo isso de propósito. Enquanto a sonda solar Parker e a sonda solar, os orbitadores ainda estavam transmitindo seus medições desconcertantes da curvatura do Sol, fluxos de plasma, o espaço James Webb, telescópio, o olho mais poderoso da humanidade, no cosmos, foi trazido para a investigação. Sua sensibilidade ao infravermelho permitia ver detalhes invisíveis a qualquer sonda solar. E assim os astrônomos redirecionaram seu olhar em direção às coordenadas que as missões haviam sido interrompidas à região de espaço ao redor do Atlas de 3 olhos. O quê? As gravações da Webb apagariam qualquer resquício. Dúvidas de que isso fosse meramente uma coincidência de turbulência solar. Através de seu espectro infravermelho profundo, o telescópio não detectou apenas a luz refletida, luz solar. Observou-se luz modulada, luz que parecia mudar de intensidade, e comprimento de onda em ritmo preciso, intervalos. Isso não era aleatório. Oscilação da rotação de um cometa ou o brilho variável dos jatos de vapor foi padronizado como um sinal embutido em o próprio reflexo da Webb. Espectrômetros detectaram um sinal fraco. Oscilação que se repetia a cada poucos minutos. Regular demais para ser natural demais. Complexo demais para ser explicado por qualquer conhecimento. Mecanismo. À medida que os cientistas estudavam o dados, eles perceberam que o Atlas de 3 estava interagindo com a luz solar de uma certa maneira. Nenhum objeto jamais teve. Normalmente um cometa dispersa e reflete a radiação solar, de acordo com a sua composição superficial e orientação. Mas este parecia ser fascinante, e emitindo luz seletivamente, alterando não apenas o brilho, mas também frequência, quase como se estivesse sintonizada em um comprimento de onda específico. O objeto não era meramente iluminado pelo Sol, estava respondendo a isso. Observação da Webb. Os registros mostraram outra anomalia. A região. Por volta de 3 segundos, Atlas exibia fraco, mas distorções mensuráveis no plasma circundante, uma curvatura do vento solar que correspondia ao anterior, leituras de Parker e do solar, orbitador. Mas desta vez, o padrão parecia sincronizar com o objeto, variação de luminosidade. Quando a luz de 3 Atlas, intensificada, a curvatura do vento aprofundou-se. Quando escureceu, a distorção, enfraquecido. Luz e plasma estavam se movendo, juntos em perfeito ritmo, como se ambos faziam parte de um sistema coordenado. Para entender isso, pesquisadores comparou os padrões de modulação com fenômenos astrofísicos conhecidos, estelares, pulsações, reconexões magnéticas, instabilidades plasmáticas, mas nada se encaixava. As mudanças foram demasiado ordenadas, demasiado deliberado. E conforme os conjuntos de dados, alinhando-se, uma conclusão começou a se cristalizar. 3 Atlas não estava refletindo a luz solar como um cometa. Estava manipulando-a, moldando ativamente a energia que recebia do Sol. A revelação foi aterradora. Se a modulação fosse intencional, então 3 Atlas não estava se comportando como uma rocha passiva. Estava se comportando como uma máquina, uma que entendia e respondia à energia eletromagnética com precisão. Por décadas, os astrônomos sonharam em encontrar evidências de tecnologias semelhantes ao efeito Dyson, dispositivos capazes de aproveitar a energia estelar. Mas ninguém esperava ver sinais de tal mecanismo dentro do nosso próprio sistema solar. Nos dados, uma frequência se destacava. Uma linha espectral repetitiva que pulsava a cada 4,3 segundos, fraca, mas inconfundível, como uma batida cardíaca ecoando pelo vazio. Não correspondia a nenhuma oscilação natural ou período de rotação. Parecia programada. Pela primeira vez, o telescópio James Webb não estava apenas observando o universo, estava sendo observado. E à medida que as equipes da NASA e da ESA revisavam as evidências, uma possibilidade inquietante começou a surgir. O Atlas 3 talvez não estivesse desafiando as regras do Sol. Talvez estivesse se comunicando com ele. No momento em que a sonda solar Parker transmitiu seu próximo conjunto de leituras, todos os físicos envolvidos na missão souberam que algo extraordinário havia acontecido. O vento solar, aquele fluxo implacável de plasma lançado pelo Sol a quase 400 km por segundo, estava se curvando. Ele não estava sendo perturbado por turbulência, nem difundido por campos magnéticos ao atravessar o espaço interplanetário. A trajetória era curva, envolvendo suavemente um único ponto focal,
E nesse ponto focal estava 3A Atlas. Em modelos visuais, as linhas de vento que deveriam fluir em linha reta para fora, como raios de uma lanterna, curvavam-se para dentro, traçando arcos elegantes que se enrolavam ao redor do objeto antes de continuarem na escuridão. O padrão era diferente de tudo o que já se vira. Nenhum corpo natural, nenhum cometa ou asteroide jamais fora capaz de influenciar o plasma em tal escala. A radiação solar interage fracamente com corpos pequenos. Ela empurra poeira e gelo, mas não desvia fluxos de plasma magnetizado. Para que isso acontecesse, era necessária uma força de imenso controle, capaz de manipular partículas carregadas com precisão. Inicialmente, os pesquisadores tentaram encaixar os dados em modelos familiares. Talvez o Atlas estivesse gerando jatos de desgaseificação, rajadas de vapor que poderiam criar campos magnéticos localizados, mas essas plumas seriam caóticas, imprevisíveis e tênues. Em vez disso, o que os instrumentos registraram foi simetria, uma curvatura semelhante à de um espelho, a mesma em ambos os lados do objeto, como se guiada por um campo coerente. A sonda Parker Solar Probe detectou a distorção a partir de um ângulo específico. A sonda Solar Orbiter, posicionada a milhões de quilômetros de distância, confirmou a informação através de outra medição. Ambas as medições alinharam-se perfeitamente, provando que a curvatura era real e não uma ilusão dos sensores. As implicações eram impressionantes. Para desviar o vento solar dessa maneira, 3 telescópios solares precisariam gerar uma magnetosfera, uma camada eletromagnética protetora capaz de interagir com o plasma solar em tempo real. Apenas planetas e estrelas possuem campos magnéticos suficientemente poderosos para isso. No entanto, esse viajante interestelar tinha apenas algumas centenas de metros de diâmetro. Era como observar uma pequena pedra abrindo caminho através de um furacão. Simulações computacionais tiveram dificuldade em reproduzir o efeito. A energia necessária para criar tal distorção era astronômica, comparável à de uma pequena estrela ou de uma estrutura supercondutora altamente avançada, capaz de armazenar e liberar carga eletromagnética com perfeita eficiência. Mas quanto mais os cientistas investigavam, mais estranho se tornava. A curvatura não era caótica. Estava organizada em torno de um eixo central, formando uma forma toidal simétrica, um halo magnético ao redor do objeto. Isso significava uma coisa. O que quer que estivesse cercando 3I Atlas não era um subproduto da aleatoriedade da natureza. Era um sistema, uma configuração deliberada que respondia dinamicamente ao ambiente solar. O próprio plasma do Sol estava sendo redirecionado e não repelido, como se estivesse sendo guiado por canais invisíveis moldados pela geometria magnética do objeto. O que mais aterrorizava os cientistas era a precisão. A curvatura não variava com as erupções solares ou explosões de radiação. Permanecia constante, quase se autocorrigindo, como se o objeto mantivesse o controle. As partículas do Sol, antes imparáveis, agora moviam-se ao redor de 3 Atlas, como se reconhecessem sua presença, como se a própria estrela as reconhecesse. E assim, os dados contavam uma história que ninguém queria acreditar. Um visitante interestelar não só resistia ao poder do Sol, como o remodelava, esculpindo o vento solar com a facilidade de uma mão que separa as águas. O vento solar jamais se curvara a nada, até a chegada de 3 Atlas. À medida que o cometa Atlas se distanciava cada vez mais no sistema solar, seu comportamento se tornava ainda mais perturbador. Os astrônomos esperavam que seu brilho flutuasse irregularmente, como acontece com um cometa quando a luz solar vaporiza gelo e poeira, criando flashes aleatórios. Mas aquilo era algo completamente diferente. O telescópio espacial James Webb começou a registrar curvas de luz tão precisas que pareciam artificiais. A luminosidade do objeto aumentava e diminuía em intervalos rítmicos fixos com uma precisão que nenhum corpo natural deveria possuir. Era como se o Atlas de 3 estivesse funcionando como um temporizador interno. Então veio a revelação que silenciou todos os cômodos por onde passou. O objeto não estava apenas refletindo a luz solar, ele a estava absorvendo. Sob observação infravermelha, Webb detectou uma curiosa assinatura de energia. Em vez de se comportar como um espelho, dispersando fótons no espaço, o Atlas absorvia a radiação solar e a reemitia em diferentes comprimentos de onda, como se a convertesse em outra forma de energia.
Sua superfície não brilhava aleatoriamente como gelo ou poeira. Ela emitia pulsos controlados, como se todo o seu corpo seguisse um padrão matemático. Os cientistas notaram que, quando a radiação solar se intensificava, o brilho refletido pelo objeto não aumentava como esperado. Em vez disso, diminuía, sugerindo um sistema de armazenamento ou redirecionamento de energia, e não reflexão. Esse fenômeno era diferente de tudo o que se tinha visto antes, mesmo em comparação com as anomalias de Oumuamua e Boris. A estranha aceleração de Oumuamua havia sido explicada, ainda que superficialmente, por teorias de desgasificação ou pressão de radiação. Borisov, um cometa interestelar mais convencional, seguia as leis da física. Mas Atlas era diferente. Não acelerava em rajadas aleatórias. Respondia periodicamente como se fosse regido por um algoritmo interno. Os astrofísicos começaram a descrever sua modulação de luz como um algoritmo de energia, um sistema que parecia respirar a luz solar, absorvendo energia, armazenando-a e liberando-a em intervalos que não correspondiam a nenhum ciclo natural conhecido. Cada pulso era constante com precisão de microsegundos, sugerindo um ritmo estrutural inerente. Alguns o compararam ao ciclo de carga e descarga de um capacitor, outros o chamaram de batimento cardíaco cósmico. As implicações eram impressionantes. Se o 3 Atlas pudesse absorver e controlar a radiação solar, poderia possuir materiais capazes de gerenciar energia eletromagnética muito além da nossa compreensão. Supercondutores ou metamateriais fenólicos projetados para canalizar a própria luz. Isso faria com que não fosse uma rocha, mas uma máquina, uma relíquia de alguma tecnologia há muito perdida, ou um processo natural que imita o design. Equipes da NASA e da ESA cruzaram os dados de brilho com a atividade solar. Os pulsos de 3 Atlas pareciam sincronizados com pequenas variações no campo magnético do Sol, não ficando para trás, mas correspondendo a elas em tempo real. Isso sugeriu um feedback, uma espécie de conversa energética entre o Sol e o objeto, onde a energia não era meramente absorvida, mas respondida. Alguns cientistas tentaram explicar o fenômeno através da ressonância de plasma natural. Outros cogitaram possibilidades mais sombrias. Aquele Atlas de 3 estrelas não estava apenas absorvendo a luz solar para sobreviver no ambiente solar. Ele se alimentava dela, colhendo a energia de uma estrela com precisão e intenção. Não importava como o analisassem, os números contavam a mesma história. Cada flutuação, cada pulso, cada oscilação de brilho daquela luz distante seguia uma regra, não era aleatória. A 3 Atlas não estava sendo iluminada pelo Sol, ela estava em comunhão com ele. E nessas trocas silenciosas de energia, a humanidade pode ter testemunhado o primeiro sinal de que o próprio universo pode pensar em frequências. À medida que a investigação se aprofundava, uma teoria começou a circular nos círculos científicos. Uma teoria que a maioria dos pesquisadores temia expressar em voz alta. Se o 3 Atlas estivesse realmente desviando o vento solar, absorvendo radiação e controlando energia com precisão, então talvez não fosse um viajante passivo, talvez tivesse sido construído. Os dados corroboravam uma possibilidade perturbadora. A sonda Parker Solar Probe e a Solar Orbiter registraram o mesmo padrão, uma deflexão suave e simétrica do plasma solar que parecia traçar o contorno de um escudo invisível. Não se tratava de turbulência, nem do movimento caótico de partículas carregadas perto de uma anomalia magnética. Era ordenado, como se o vento solar estivesse sendo guiado ao redor do objeto por um propósito. Essa constatação levou a uma das hipóteses mais controversas já propostas na astrofísica. O satélite 3 Atlas pode possuir um sistema ativo de defesa eletromagnética. Para desviar o vento solar com tanta precisão, um objeto precisaria gerar um campo magnético estável e forte o suficiente para repelir plasma de alta energia. Corpos naturais não conseguem fazer isso, nem cometas, nem asteroides, nem mesmo pequenos planetas. Mas uma estrutura artificial, talvez construída com materiais supercondutores, poderia. Em teoria, tal sistema poderia usar ressonância eletromagnética para criar uma bolha de proteção, uma magnetosfera sob comando, capaz de redirecionar o plasma como uma corrente ao redor de uma pedra em um rio. Se esse fosse o caso, então o 3 Atlas não estaria simplesmente sobrevivendo à sua jornada pela heliosfera. Estava se defendendo. Astrofísicos realizaram simulações para verificar se tal controle era sequer possível. Os números eram impressionantes.
A energia necessária para gerar um escudo magnético capaz de curvar o vento solar era imensa, equivalente a bilhões de watts, a potência de uma pequena estrela. Mesmo assim, a assinatura energética registrada por Webb e Parker correspondia a essa escala. A absorção rítmica de radiação solar pelo objeto poderia, em teoria, alimentar tal campo de defesa, convertendo a luz solar em força eletromagnética. Essa não era uma suposição absurda. Os dados se encaixavam perfeitamente. Quando o brilho do objeto atingia o pico, a curvatura do campo de plasma se intensificava, como se o escudo estivesse pulsando em ritmo com a energia do Sol. Quando o brilho diminuía, o vento se acalmava. Um ciclo de retroalimentação vivo. Luz, energia, controle do plasma. Nesse ponto, os cientistas se depararam com uma questão impossível. Seria isso produto de auto-organização natural, um resquício da hidrodinâmica de Magneto que simplesmente não compreendíamos ou um artefato tecnológico? Para alguns, a resposta era clara. Compararam o comportamento eletromagnético da estrutura com tecnologias humanas conhecidas, conceitos de blindagem de espaçonaves, propulsão a plasma e até mesmo velas solares teóricas capazes de curvar a luz. Nada se comparava. O que o Atlas fazia ia além de qualquer coisa que nossa civilização pudesse produzir. Era como se tivesse sido projetado para viajar entre estrelas, construído para resistir ou até mesmo explorar a fúria da radiação estelar. E se isso fosse verdade, então não se tratava apenas de um objeto de outro sistema. Era uma máquina construída para resistência interestelar, uma nave ou sonda tão avançada que utilizava a própria energia do Sol como fonte de energia e proteção. Alguns pesquisadores tentaram descartar a ideia, insistindo que não havia evidências de propulsão ou sistemas internos. Mas outros observaram os arcos magnéticos perfeitamente simétricos que circundavam o Atlas de 3 olhos e viram algo inegável, uma estrutura intencional. O pensamento era aterrador, pois se esse objeto tivesse sido projetado, não seria a primeira vez que ele atravessaria o campo magnético de uma estrela. Ela poderia ter viajado por eras, navegando pela galáxia ao desviar os ventos solares. Uma relíquia que surfava pelas estrelas, remanescente de uma civilização que aprendeu a controlar a própria luz. E, diante dessa constatação, um novo temor começou a se espalhar entre os cientistas. Talvez 3 Atlas não tivessem chegado aqui por acaso. Talvez este sistema, o nosso Sol, fosse simplesmente sua próxima parada. À medida que os dados relativos aos 3 Atlas se tornavam mais detalhados, as implicações tornavam-se quase insuportáveis de contemplar. A curvatura do vento solar, a modulação rítmica da luz solar, a blindagem eletromagnética, tudo apontava para algo que ia muito além dos limites da física natural. Cada observação carregava a mesma mensagem inquietante. Este objeto não estava apenas sobrevivendo ao Sol, ele o estava utilizando. A ideia de que um corpo interestelar pudesse interagir com a energia de uma estrela de forma tão controlada destruiu tudo o que os cientistas pensavam saber sobre mecânica celeste. Extrair, armazenar e manipular a radiação solar com precisão exige uma compreensão do eletromagnetismo e do plasma muito além de qualquer coisa que a humanidade tenha alcançado. Fazer isso enquanto se move através da violenta fornalha de um sistema solar implica em tecnologia operando em uma escala quase estelar. E assim, pela primeira vez em décadas, os astrônomos começaram a falar de algo antes relegado à teoria: a escala de Kardashev, uma estrutura para medir civilizações pela energia que controlam. A humanidade ainda oscila entre o tipo 0 e o tipo 1, aproveitando apenas a energia disponível em um único planeta. Uma civilização do tipo 2, no entanto, poderia controlar toda a produção de sua estrela, construindo estruturas como esferas de Dyson ou manipulando os ventos estelares à vontade. Se o Atlas de 3 olhos pudesse realmente dobrar o vento solar, então representaria exatamente esse tipo de poder. As impressões digitais de uma civilização do tipo 2, não um mito, não um conceito, mas uma demonstração. Alguns teóricos especularam que o objeto poderia ser um fragmento ou sonda deixado por tal civilização, um remanescente de tecnologia projetada para utilizar energia solar como combustível para viagens interestelares. Outros sugeriram que poderia ser autônomo, autossustentável e inteligente de uma forma que a humanidade não consegue compreender. Uma máquina que se tornasse a própria energia, vagando entre as estrelas e extraindo vida de sua radiação.
A física corroborava essa ideia. Para remodelar o fluxo de plasma de uma estrela, a estrutura precisaria gerar campos magnéticos milhões de vezes mais fortes do que qualquer coisa que os humanos pudessem produzir, canalizando-os com precisão microscópica. Precisaria de materiais supercondutores, sistemas de feedback de energia e algoritmos de controle capazes de reagir à variabilidade solar em tempo real. Em outras palavras, precisaria estar viva em energia, uma fusão de matéria e magnetismo operando como uma só. Os filósofos começaram a fazer a pergunta inevitável. Se tal objeto existe, faz sentido chamá-lo de tecnologia? Talvez o que estivéssemos testemunhando não fosse uma máquina, mas uma forma de evolução além da biologia, onde as civilizações não constroem mais ferramentas, mas se tornam elas, transformando-se em entidades de pura energia e controle magnético. O corolário arrepiante era impossível de ignorar. Se Trace Atlas veio de uma civilização assim, então não estava apenas viajando pelo nosso sistema. Estava estudando uma estrela mais jovem, medindo o comportamento eletromagnético de uma espécie ainda em desenvolvimento, nós. E se vinha fazendo isso há milênios, observando estrelas nascerem e se porem por toda a galáxia, então nossa descoberta não foi o início do contato. Foi apenas a primeira vez que percebemos. Para os cientistas, essa constatação foi humilhante. A humanidade passou séculos tentando alcançar as estrelas. Mas agora uma delas havia vindo até nós. Não como visitante, não como conquistadora, mas como uma demonstração do que está além da nossa compreensão. Se Trace Atlas realmente representa a obra de uma civilização que domina o poder de uma estrela, então não apenas redefine a astrofísica, redefine a nós mesmos. Porque pela primeira vez a humanidade pode ter vislumbrado o seu próprio futuro. Um reflexo daquilo em que poderemos nos tornar quando aprendermos não só a compreender o Sol, mas também a falar a sua língua. Durante séculos, a humanidade contemplou o Sol como um símbolo de permanência. A única coisa no céu que nunca vacila, nunca se curva, nunca se inclina. Mas o terceiro Atlas mudou isso. Não apenas desafiou nossa compreensão do cosmos, como também desafiou o próprio fundamento do que acreditamos ser possível. O vento solar, antes considerado imparável, cedeu a um objeto menor que a Lua. A própria luz foi curvada, absorvida e liberada com um propósito. E em algum ponto dessa troca entre um fragmento moribundo de outro mundo e nossa própria estrela, o universo sussurrou algo de volta para nós. O telescópio espacial James Webb nos mostrou uma verdade vasta demais para nos sentirmos confortáveis. Que o cosmos não é um vazio silencioso, mas uma rede de energia e inteligência interligadas. Cada pulso, cada oscilação, cada ondulação no plasma carrega uma mensagem que estamos apenas começando a decifrar. Talvez o Atlas de 3 olhos não seja um visitante, talvez seja uma lembrança, um fragmento de uma civilização que há muito tempo transcendeu as limitações da matéria e começou a pensar na linguagem da radiação e do magnetismo. Se for esse o caso, seu propósito aqui nunca foi nos assustar. Era para nos mostrar o que vem a seguir. Porque ao desafiar a gravidade, ao dominar a energia solar e ao harmonizar-se com o vento de uma estrela, Trace Atlas pode representar a próxima fase da evolução. Uma fase em que a inteligência não queima mais combustível, nem constrói máquinas, mas se funde com a própria energia. Uma civilização tão avançada que não luta contra as forças da natureza. São eles. E, no entanto, há um aviso oculto nessa genialidade. Quanto mais poder uma espécie detém, maior o custo de não o compreender. Se Trace Atlas dobra o vento solar com facilidade, imagine o que acontece quando uma civilização mais jovem, a nossa, tenta imitar esse poder sem entender o equilíbrio necessário. Um único erro de cálculo poderia perturbar o delicado equilíbrio da heliosfera, liberando energia por todo o sistema que nenhuma tecnologia humana seria capaz de conter. Portanto, talvez a mensagem não seja de conquista, mas de cautela. Domine a luz, mas nunca se esqueça de que você faz parte dela. Enquanto o Atlas de 3 olhos retorna à escuridão interestelar, ele deixa para trás mais do que dados. Deixa uma pergunta, uma que ecoa em cada laboratório, cada observatório, cada recanto silencioso da mente humana. E se o universo já tiver alcançado o que ainda lutamos para imaginar? E se a inteligência nunca tivesse sido destinada a permanecer presa à carne e à pedra, mas a ascender à própria corrente das estrelas? Porque talvez a curvatura do vento solar não fosse um sinal de controle,
Talvez tenha sido uma saudação, um aceno de algo antigo, poderoso e gentil, lembrando-nos de que a luz que estudamos todos os dias sempre esteve nos observando. Se esta história o fez questionar o que é possível, não pare por aqui. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e junte-se a nós enquanto seguimos os sinais que outros escolhem ignorar. Porque em algum lugar lá fora, além do alcance do nosso Sol, algo ainda está influenciando o vento.